Olá, você está no On Run, o canal dos corredores. Aperte o On e vamos conversar sobre Jogos Olímpicos. Eu sou Ronaldo Dias, profissional de educação física e apaixonado por atletismo. E essa é a série On Run na Olimpíada de Tóquio. Você conhece todas as provas que compõem a modalidade do atletismo? Você sabia que são mais de 45 provas, dividida entre sexo masculino e feminino? E que existe algumas diferenças entre as provas? E no Brasil, qual é a importância dessa modalidade esportiva? E hoje vamos responder essas e outras perguntas. Falar em atletismo, a modalidade que deu origem aos Jogos Olímpicos, é muito fácil. Simplesmente porque o atletismo ela é composta pelos gestos mais simples, né? Ou seja, o gesto de correr, saltar, arremessar, né? A marcha atlética, que também é uma das provas do atletismo. Então são os gestos mais comuns, né? Ou o gesto motor mais praticado aí por todos nós em nosso dia a dia. Eu costumo dizer que o brasileiro vive o atletismo todos os dias. Então toda vez que você perde o ônibus ou que você está atrasado ali e o ônibus está passando e você tem que fazer aquela corridinha ali de 30 metros, de 40 metros, você está fazendo uma das provas do atletismo, que são as corridas de velocidade, que são as provas que correspondem a uma volta ou no máximo uma volta na pista de atletismo, que são as provas aí até 400 metros, os 100, 200 e o 400 metros. Quando você está fazendo alguma atividade que você tem que pular, né, em especial quando está chovendo, você está indo para o ponto de ônibus, tem aquela enxurrada que desce lá, e para você não molhar o seu pé, você precisa fazer um salto, literalmente, para poder pegar o seu ônibus. Essa corresponde às provas conhecidas como as provas de saltos, que podem ser ou salto em distância, e pode ser também o salto que a gente chama, né, que é de saltos verticais, ou salto com vara, ou salto em altura. Então, de maneira geral, a prática do atletismo ela está diretamente ligada à locomoção das pessoas ou ao dia a dia de toda pessoa que faz as suas atividades normalmente. No caso específico do atletismo, ele é composto por provas, né, que a gente fala de pista, que são as provas de velocidade, correspondente às provas que vão até os 400 metros, 100, 200 e 400 metros, que podem ser corridas de forma rasa, ou seja, sem nenhuma barreira, ou através das provas com barreiras. E aí sim, começa a ter algumas diferenças. As meninas competem a prova dos 100 metros sobre barreiras, com altura específica para elas, e os meninos competem a prova dos 110 metros sobre barreiras, que também tem uma altura correspondente ao sexo masculino. Nas provas de meio fundo, são as provas de 800, 1.500 metros rasos, aí para meninas e para meninos a mesma distância de maneira bem tranquila, e as provas conhecidas como provas de fundo, ou as provas de 3.000 obstáculos, 5.000, 10.000 metros. Essas são as provas realizadas em pista, e existe a prova realizada na rua de corrida, a única na verdade, que é a maratona, que é a única prova realizada desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Depois nós temos as provas de campo, né? Aí nas provas de campo nós temos os saltos horizontais ou os saltos verticais. Os horizontais é o triplo e o salto em distância. Os saltos verticais, o salto com vara e o salto em altura. Outras provas de campo, a gente tem o arremesso do peso, né? Nós temos os lançamentos, que são o lançamento do disco, o lançamento do martelo e o lançamento do dardo. Nessas provas nós temos esses implementos, né? Disco, dardo, martelo, peso. Ele tem diferença de peso, né, especificamente, para as meninas e para os meninos nos Jogos Olímpicos. Depois, nas provas de marcha atlética, também nós temos a prova de marcha atlética, tanto masculino quanto feminino, nas distâncias de 20.000 metros e também na distância de 50 quilômetros, essa sendo realizada aí na rua, especificamente, mas os 20.000 metros, né, são realizadas aí na pista de atletismo. Essas são as principais distâncias que tem aí nessas provas. Ou 3.000 metros com obstáculos, a única diferença das meninas para os meninos é a altura do obstáculo, seja no fosso, aquele fosso com água, seja nos outros obstáculos que tem aí em volta da pista. A única diferença não está na distância que os meninos e as meninas competem nos 3.000 metros, mas a diferença, mais uma vez, está na altura do obstáculo. O dos meninos um pouquinho mais alto e o das meninas um pouquinho mais baixo, e a relação estatística disso está justamente porque os meninos são um pouco mais altos em relação às meninas. Esse é o motivo pelo qual existe essa diferença de altura para as meninas e para os meninos na prova dos 3.000 metros com obstáculos. De maneira geral, o atletismo é uma prova que trouxe muitas medalhas para o Brasil, talvez a medalha mais simbólica, a medalha mais interessante, né, que deu origem aí a uma série de outras medalhas, porque serviu de referência, foi a medalha do Joaquim Carvalho Cruz nos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles. O Joaquim chegou a ser medalhista também nos Jogos Olímpicos em 1988,
em Seul, mas em Los Angeles marcou muito, muita geração, não só no atletismo, mas também em outras modalidades. Aquela cena, aquela imagem do Joaquim Carvalho Cruz, né, após ganhar a medalha de ouro nos 800 metros, dando a volta olímpica, segurando a bandeira do país, foi uma coisa que marcou muitas gerações, né? Quem pôde acompanhar aí pela TV percebeu isso, quem vê hoje, né? Nas gravações que a gente pode acompanhar através das redes sociais, foi um momento extremamente emocionante e foi um momento que a gente chama que foi um divisor de águas entre aquelas pessoas que poderiam acreditar que o atletismo poderia mudar vidas, como mudou, né, a vida do Joaquim Carvalho Cruz, né, e de toda a equipe técnica, do seu treinador Luiz Alberto, que foi um guerreiro em ter ido com esses atletas para os Estados Unidos, né, em ter realmente procurado, buscado uma oportunidade melhor, não só para o Joaquim Cruz, mas para tantos outros atletas que foram juntos aí com o Luiz e que foram realmente referência para o nosso país no que diz respeito aí a Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Então, o atletismo, ele tem essas várias provas, né, que acontecem e ela certamente tem esse apelo, tem realmente a participação de muitos atletas em função disso. Outro detalhe muito bacana, né, é que a prova mais tradicional para nós, por incrível que pareça no atletismo, embora as corridas são as mais comuns, vamos dizer assim, né, mas são os saltos, né? Foram graças às provas do salto que o nosso país virou referência e muito reconhecido dentro do atletismo. E o atletismo tem um único bicampeão olímpico justamente da prova dos saltos, que é o Ademar Ferreira da Silva, que foi campeão olímpico no salto triplo. Então, o nosso único bicampeão olímpico é o Ademar Ferreira da Silva. Logo depois, nós tivemos o João do Pulo, que também foi uma referência mundial e também participando em Jogos Olímpicos no salto em distância. E tivemos também o Nelson Prudêncio, outro atleta do salto triplo, que também foi uma referência e foi medalhista olímpico no salto triplo. Aí tivemos também a Maura Imagem, que foi medalhista olímpica em Pequim. Tivemos o Thiago Braz, né, que foi o último campeão olímpico no Rio de Janeiro, também no salto, né? No caso do Thiago Braz foi o salto com vara. Tivemos o Duda, que foi bicampeão mundial indoor no salto em distância. Jadel Gregório também, que foi medalhista em campeonato mundial. Então, as nossas provas de saltos, né, que a gente fala de prova de campo, é a prova mais forte, é a prova que mais trouxe medalha aí, para o atletismo brasileiro, né, com o passar do tempo. Então, embora o atletismo o mais conhecido seja as provas de corrida, né, as provas de velocidade, as provas de rua especificamente, mas o atletismo no Brasil é muito forte nas provas de saltos, onde nós temos aí o único bicampeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, que veio da prova do salto triplo.